espero que sim. A gente vai dar prosseguimento a essa apresentação de vídeos e agora eu vou mostrar informações sobre o uso do seu apartamento. Então acompanhe, vamos para a apresentação e fique atento aí. Então, orientações de uso do seu apartamento, empreendimento Portal das Palmeiras. Esse é um breve roteiro que a gente vai falar agora, tá? Sobre as instalações de interfone, TV e gás, instalações elétricas, como solicitar, instalação de água e tarifação, reformas de ar-condicionado, manutenções e garantia, manual de proprietário, projetos e, por fim, chaves e garagens. Então, iniciando pelo ponto 1, instalações e uso do TV e interfone. Esse aqui são dois arquivos que a gente vai disponibilizar para vocês, que é a parte aqui do interfone, essa primeira imagem à esquerda, a parte do telefone, ok? Então vocês vão receber, o interfone ele faz comunicação entre blocos e portaria, então o cara que está lá no bloco A1 ele vai conseguir ligar para o C2 e assim sucessivamente. E aqui tem todas as informações contidas nessa imagem. Eu vou disponibilizar também a apresentação para vocês, além de ver o vídeo, ver também a apresentação e obter todas as informações necessárias, certo? Então, vencendo nessa parte de interfone, comentando um pouquinho sobre a parte de TV, instalação de TV. O empreendimento é entregue todo o cabeamento de TV e funcionando. A gente indica ao nosso cliente que ele faça a busca de canais assim que instalar a sua TV, ao cabo que ficará o cabo no ponto de uso, o cabo de TV no ponto de uso. Então o cliente ele faz essa atualização de TV. A gente da construtora já fez e esses são os canais que foram sintonizados, certo? Todos esses canais aí foram sintonizados e estão funcionando, ok? Sim. Então o interfone, eu trouxe aqui a imagem para você, onde está grifadinho aqui de roxo. Isso é, por exemplo, um ponto de TV, tá certo? Então você traz sua TV, é só conectar um cabozinho branco nesse item aqui em destaque e na sua TV, tá? Que vai funcionar, tá? Faz a busca e vai funcionar. E essa é a imagem do interfone que fica localizado ali na parede de frente à cozinha, tá? Então essa é a imagem do interfone, vocês conseguem ligar de bloco para bloco, de apartamento para apartamento, de apartamento para portaria, além de liberar a portaria, o acesso, tá? Pelo interfone você consegue liberar o acesso. Então, aqui são imagens do uso da instalação de gás. Essa primeira imagem, a imagem 3, ela fica no hall, ali no corredor, tá? Isso é a instalação de gás e esses tubos brancos, eles vão levar a alimentação de gás até dentro do apartamento, certo? Toda a parte de instalação está pronta, tá ok? O cliente ele precisa adquirir o kit gás, que é a parte de hidrômetro e conexões, que vai ser instalado aqui, nessa imagem 3. Então, instalou o kit gás, o cliente ele já vai ter acesso a gás dentro do seu apartamento, certo? Então, o cliente ele precisa fazer essa aquisição e a empresa, que a gente já está conversando, a gente vai apresentar para os clientes na assembleia. Existe a possibilidade de divisão desse valor. A gente vai apresentar isso para vocês de uma forma mais cautelosa no dia da assembleia, ok? E os cilindros de gás, eles ficam lá na casa de gás e em formato incomodado, tá? E o que seria isso? É um empréstimo, a empresa que cede o gás para o prédio, ele vende o gás, aliás, para o prédio e empresta os cilindros, certo? À medida que o prédio ele verificar que essa empresa não está o satisfazendo e trocar, essa empresa de gás ela levará junto os cilindros. E a nova empresa que assumirá, ela trará os cilindros também em formato de comodato. A gente vencendo essa parte de instalação de TV, gás, interfone, vamos falar um pouquinho sobre a instalação elétrica do apartamento, tá certo? Essa é uma imagem que a gente tirou lá dentro do apartamento, aqui a gente consegue ver o DR, tá certo? Que é esse disjuntor mais grossinho aqui, gordinho, ok? Que ele é um disjuntor que a gente comenta
que é de controle de choque, está imprescindível, hoje é uma exigência da norma brasileira e da Caixa que os apartamentos sejam entregues com esse dispositivo. Então esse dispositivo tem um papel importante em proteção contra choques, importante para quem tem crianças em casa, ok? A gente tem um circuito da iluminação, do chuveiro, tomadas em geral e tomadas da área de serviço, que a gente fala tomadas da área de serviço, tá certo? Tomadas molhadas, aliás. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Se você vai fazer uma manutenção na iluminação, você desliga o disjuntor da iluminação e os outros itens funcionarão, tá certo? Então, as tomadas em geral vai estar funcionando, as tomadas da cozinha e área de serviço vai estar funcionando, chuveiro vai estar funcionando, tá certo? Então, desligou a iluminação, faz a correção, liga. Isso acontece para as demais também, tá? Então, você vai instalar o chuveiro, desliga o disjuntor do chuveiro, para a gente não ter problemas com choque ou acidentes. Desliga o disjuntor, faz a instalação, quando instalou, liga o disjuntor do chuveiro, tá? E isso fará com que os outros sistemas não sejam afetados, nem a iluminação, nem tomadas, nem os outros, tá ok? Então isso seria um ponto a se destacar aqui. Ligação da energia junto à Energisa. Os apartamentos, eles são entregues com toda a instalação, tá? Mas a ligação é uma tarefa que o cliente ele precisa fazer, tá? Existem 3 formas de solicitar. Pode ser por WhatsApp, por site e loja física, certo? A loja física fica no centro da cidade. Então o cliente ele vai por um desses 3 canais solicitar a ligação da energia do seu apartamento, ok? Uma informação importante é esse aqui, RFO 1410/21, RFO ou é chamado também número do projeto elétrico, certo? Então com essa informação você solicita num desses 3 canais e 2 a 3 dias úteis para a Energisa ligar, tá? Eu trouxe aqui uma imagem na apresentação que é do site da Energisa de como você pode fazer isso, tá? Esse é apenas um dos canais, tem os outros 2 para você também fazer essa solicitação. Instalação de água, tá? A gente tem uma instalação de água individualizada na imagem 7. A gente pode verificar os hidrômetros que ficam no hall de entrada, tá? Então, os hidrômetros, cada apartamento tem seu hidrômetro, ok? E esses hidrômetros, uma vez a água passa por ele, ele abastece os pontos de uso do apartamento, que é a pia do banheiro, chuveiro, sanitário, lavanderia, o ponto da máquina e pia da cozinha, tá certo? Então, esses são os pontos de uso que o apartamento ele vai ter, tá certo? A gente vai dispor de um registro geral, que está aqui na imagem 8, que ele fica localizado na área do banho, aqui no banheiro, tá certo? Nessa área do banho, aqui a gente tem um disjuntor, você fechando esse registro, ele interrompe o fluxo de água para os demais pontos de uso, tá certo? Então você vai fazer uma manutenção na sua cozinha. Não, comprei uma torneira mais legal aqui e vou trocar. Então você interrompe o fluxo aqui nesse registro geral, tá certo? Que fica na área do banho e faz sua troca de forma mais tranquila possível, tá certo? Então a gente vai dispor de apenas um registro geral que vai bloquear o fluxo para todos os pontos de uso. Tá? Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente discutir, que é importante vocês conhecerem. Tá? A água ela já está ligada, é só utilizar, tá, ok? Então lá no hall, que é ali no corredor, a gente tem esse registro que fica aqui abaixo do hidrômetro. Para você usar a água, ele basta estar no sentido do cano. Se ele estiver no sentido contrário ao cano, ele vai estar fechado e aí não entra água, tá certo? Dentro do seu apartamento. Então você tem 2 tarefas para usar a água. Liberar esse registro que fica no hall e liberar o registro do seu apartamento que fica na área do banho, tá certo? Com isso, todos os pontos de água serão abastecidos. Segundo ponto, a tarifação segue a regra da CAGEP, porém o cliente paga ao condomínio e não à CAGEP, tá certo? Hoje a gente discute a renda mínima da CAGEP, que atualmente, eu estou falando aqui no mês de novembro de 2022, hoje está em torno de R$81, se não me engano, tá certo? Então, os apartamentos serão cobrados também de acordo com a regra da CAGEP.
porém o cliente ele paga ao condomínio e não a CAGEP. O condomínio uma vez reúne todos esses valores e repassa para a CAGEP, tá certo? Essa cobrança ela pode ser terceirizada, que é uma tendência que os condomínios estão tomando hoje. Uma empresa especializada assume essa cobrança e os clientes conseguem pagar. Qual é o seu valor? A regra da CAGEP, é a mesma regra, tá certo? Seja para apartamento, seja para casa, o cliente paga de acordo com a regra da CAGEP, tá certo? E como você vai chegar e já vai ter água ligada, não é possível desligar. Em apartamentos dessa natureza, você não desliga a água, tá certo? Esse é um ponto que eu preciso esclarecer para vocês. O cliente vindo moral não é cobrado a taxa da CAGEP, tá certo? Mas só tem pontos ruins? Não. Hoje é cobrado pela CAGEP R$ 459 para ligar o hidrômetro. No apartamento você já entra e tem, tá certo? Então não há só ônus, há mais bônus do que ônus, tá certo? Outro bônus, a CAGEP ela leva 30 dias para ligar a sua água. No apartamento, se você quiser pedir a ligação da Energisa, em 2 dias eles instalam, com 2 dias você já tem água e energia. Então isso acelera o seu processo de mudança, tá certo? Por outro lado, não é possível desligar a água, tá certo? O cliente usando ou não, ele terá essa cobrança, essa tarifação, ok? Reformas e ar-condicionado, tá? Eu queria destacar aqui alguns pontos, né, que sempre geram muitas dúvidas no processo de entrega e aquisição. Essa construção é uma construção do tipo parede de concreto moldada em loco. O que isso quer dizer? Que as paredes ela têm uma função estrutural, tá certo? Ou seja, as paredes de baixo elas sustentam todas as paredes que estão em cima. Qual a regra mínima para isso? A gente não pode fragilizar essas paredes, tá certo? A gente não pode fazer com que elas fiquem fracas. Ou seja, essa construção ela não permite remoção de paredes, abertura de vãos, tá certo? Vai permitir furos, você vai precisar botar um móvel, permite, isso é tranquilo. Mas abertura de vãos, embutir acessórios como nicho e banheiro, esse tipo de construção ele não permite, tá certo? Não permite remoção e abertura de vãos em paredes, tá certo? Então eu trouxe aqui para você uma imagem nova sendo moldados concretos, tá certo? Em campo. A imagem 10 também representa isso. É uma concretagem de uma laje e a gente pode constatar que essa construção ela é de parede de concreto, ok? Ar-condicionado, tá? Toda a infraestrutura do ar-condicionado ele já está instalada, tá? Seja a parte hidrossanitária e a parte elétrica, a pré-instalação está ok. O que é isso quer dizer? Que o conduíte que leva os fios até o ponto de uso, ele vai estar lá. Ele vai estar com fios? Não. O cliente precisa fazer essa passagem de fios. Tanto comprar os fios, como também os disjuntores. Ok? E com isso, o cliente com um profissional adequado consegue fazer a passagem dos fios. Chega lá no ponto de uso, ele faz a instalação do ar-condicionado. Tá certo? A parte hidráulica também, hidrossanitária, já vai estar funcionando. Então, a gente tem um kit aqui, ó, que eu separei na apresentação, que está aqui em destaque, que é o kit do ar-condicionado. Aí dentro fica tanto a parte do direcionamento do líquido da condensadora, da água da condensadora, como também a chegada dos fios elétricos, tá certo? Então ele é um kit que reúne essas duas funcionalidades e ele dá acesso a dentro do apartamento e também para a fachada, tá? Então a atenção na instalação é sempre importante procurar profissionais especializados e essa supervisão é feita pelo síndico e o condomínio em geral, tá certo? Instalação de ar-condicionado, a gente deve lembrar que qualquer patologia que for criada, principalmente infiltração, nos demais apartamentos, né, na linha, ali você mora no segundo, você instala um ar-condicionado que não ficou legal, se causar infiltração no de baixo, no apartamento 100, por exemplo, você é responsável por corrigir isso, tanto no apartamento 100 como no seu, tá certo? Então, muita atenção nessa questão de instalação de ar-condicionado, tá ok? Então, os apartamentos eles já dispõem de toda a pré-instalação. Então, o líquido, a água que sai da condensadora,
a gente põe dentro do kit ar-condicionado e o kit ele direciona essa água até o ramal de esgoto, ok? Então atenção para isso, é um ponto importante que o apartamento ele já dispõe, mas a gente não pode vacilar, ok? Vamos seguir? Eu trouxe aqui um item de manutenção e garantias. Eu sempre gosto de tratar os dois juntos, tá certo? Porque se a gente quer as garantias, a gente precisa dar as manutenções nos tempos certos, as manutenções devidas, tá certo? Então eu trouxe para vocês aqui duas tabelas. Essas tabelas são tiradas da norma brasileira, que é a 15.715 de 2013, tá certo? E elas vêm no manual do proprietário, para que os clientes podem ter acesso. Tá? Então eu botei aqui as garantias, para todos os itens é descrito nessa tabela o que se encaixa e o que não se encaixa, e da mesma forma para manutenções, tá? As manutenções é responsabilidade do proprietário, do cliente, estar atento a isso e fazer as devidas manutenções, tá certo? Garantia e manutenção anda junto. Se você quer recorrer à garantia, aplique as manutenções, tá certo? Então eu trouxe aqui dois exemplos, vocês vão ter de forma integral, na forma íntegra, todas as tabelas de manutenção e garantia no manual do proprietário, tá certo? O próximo passo é o manual do proprietário, que a gente vai discutir. Essa imagem 3, ele traz o manual do proprietário, e o manual do proprietário tem todas as informações do apartamento, tá? Então, todas as informações, sugestões de uso, tudo está dentro do manual do proprietário. Quem for os fornecedores, então, nossa, quebrei uma cerâmica aqui, qual o tipo da cerâmica? No manual do proprietário vai dizer para ti qual o tipo da cerâmica quando a gente comprou. Então, isso vai te ajudar no caminhar do teu apartamento, da tua compra. O manual do proprietário ele tem que ser algo de consulta fácil, rápido e simples, tá? Então, leiam o manual do proprietário, lá tem informações muito valiosas, ok? Ele vai ser disponibilizado no portal do cliente. No outro vídeo eu discuti como você usar o portal do cliente, e lá você consegue baixar o manual do proprietário, tá ok? E na imagem 14, ele também traz o portal do cliente. Tá? Eu trouxe em destaque como você faz para baixar o documento. Então, aqui na parte de documentos, aqui o primeiro item é documentos do empreendimento, declaração de vagas de garagem. Você clica nesse botão aqui, baixar documento. Esse documento ele desce, ele cai para o seu computador, o seu dispositivo, e você pode imprimir ou não, ok? E isso fica de um fácil acesso para você. Sobre chaves, tá? A declaração das garagens, elas também estará no portal do cliente. Então o cliente ele baixa essa declaração de garagem. A gente vai explicar bem direitinho qual a sua garagem no dia da entrega. Então você vai saber qual a sua garagem e vai poder atestar essa informação através da declaração, ok? Então eu trouxe aqui a imagem 15, só para a gente ter uma noção de como vai estar essa declaração, tá certo? Então o apartamento aqui 101A1, o número da garagem dele é 5, tá certo? Então você vai ter lá no chão da garagem essa numeração, de 1 a 80, e você decora qual é a sua vaga de garagem, tá certo? Alguém vai perguntar, mas eu queria cobrir minha garagem, pode? Pode. Agora isso é uma discussão com o condomínio, tá? A construtora ela não adentra nesses itens, nessa conversação. É uma questão de resolução do cliente com o condomínio. O que normalmente é feito é definido um modelo, tá certo? Seja de metal, ou de concreto, ou de madeira. É definido um modelo e os clientes vão lá e repetem o modelo que foi definido, tá certo? O que isso causa? Isso causa uma padronização, tá certo? Imagina um condomínio com vários tipos de cobertas diferentes, isso causaria uma má impressão. Então o que é feito é isso, define um modelo e os moradores que querem executa de acordo com esse modelo, tá certo? Então sobre chaves, os clientes eles receberão chaves internas, eu dividi aqui, e externas, tá certo? Internas é do seu apartamento, então ele vai receber 2 cópias da porta principal do apartamento, dos quartos e quintal se houver,
tá certo? Tem apartamentos térreos que tem quintal. Então o cliente ele recebe 2 chaves dessa porta também. E as externas, falando sobre a interna ainda, ele recebe uma cópia da chave do banheiro, que é uma chave, a gente costuma uma chave mestre, tá? Que caso alguém se prenda dentro do banheiro, no parte de dentro, você consegue destravar a porta por lado de fora. Então é uma chave bem simples que é utilizada nessa situação, certo? E as externas, o cliente ele recebe uma cópia da portaria, que é a entrada de pedestre, onde fica a guarita, e ele vai receber uma cópia do portão da garagem, tá certo? Eu trouxe aqui em destaque as chaves de algumas áreas serão entregues ao síndico ou à administradora, tá certo? Que são as chaves de casa de bombas, casa de lixo, casa de gás, guarita, banheiro, entrada de bloco, shaft. Tudo isso será entregue ao síndico, tá? Não faz sentido todo cliente ter uma cópia disso, não faz sentido, tá certo? Só quem é o responsável pelo condomínio tem acesso a essas chaves para, numa eventualidade, acessá-las, tá certo? Isso é tudo sobre o uso, as orientações de uso do seu apartamento. Espero que tenha sido claro nas informações. Mas se tem alguma dúvida, nos procura através do portal do cliente, tá certo? E a gente vai ter toda a facilidade para te esclarecer, tá certo? Queria agradecer pela paciência. O vídeo ele é longo, mas ele traz uma mensagem importante, que é o uso do teu lar, do teu imóvel. E nós da Colinas te desejamos uma excelente morada. Eu costumo dizer que é uma relação que não termina com a entrega das chaves. Ela começa com a entrega das chaves. Então vamos em frente, tudo de bom para ti e até a próxima.